Hola, muy buenos días y bienvenidos Olá, al bom webinar de la dia, sejam Organización muito Panamericana de bem-vindos Salud ao sobre prevención del webinário da cáncer OPAS uterino en las sobre Américas, prevenção do câncer de estrategias colo de claves útero nas para su Américas, eliminación. Soy estratégias-chave Silvana para sua Luciani del Programa de eliminação. Eu sou Enfermedades no Silvana Transmisibles de Luciani, la Organización do Panamericana de Programa Salud. Estoy de acompañada en este doenças webinar con mis crônicas não colegas del transmissíveis e Programa de saúde Enfermedades no mental da Transmisibles OPAS e junto estou con los acompanhada colegas aqui del Programa dos de colegas do Inmunizaciones de la Departamento OPS en e do Washington, Programa D.C. Y de es un placer darles la Imunizações bienvenida a da este OPAS. webinar. Em Washington, Pero D.C. antes É de um empezar, prazer lhes dar as queremos boas-vindas a este webinário. reforzar que Antes de tenemos começar, eu traducción gostaria simultánea. de La sesión será en avisar que inglés, temos tradução en español, simultânea en nos quatro portugués y en idiomas: francés. Así inglês, que espanhol, al fondo, português, en el francês, globo donde de dice forma que interpretación, se na puede parte inferior da elegir el tela, ali canal onde de diz su idioma. interpretação, é só Good clicar day and ali e welcome to the escolher o PAHO canal webinar on de cervical cancer sua prevention in the preferência. Americas, Bom dia, eu strategies gostaria mais uma for vez its de dar as elimination. boas-vindas I'm ao nosso Silvana Luciani webinário from the sobre NCD prevenção do program câncer de in colo de Washington, útero, D.C. estratégias-chave And para it's a sua pleasure to be eliminação. here connected Sou with my Silvana colleagues from the NCD Luciani, do program as well as Departamento the de Doenças Immunization Crônicas Não program. Transmissíveis e And Saúde I just Mental want da to let OPAS, everybody know Washington, that D.C., we will have acompanhada de this meus webinar colegas in our de, official do languages of Departamento de English, Imunização. Mais uma Portuguese, vez avisando, Spanish, nós and temos tradução French. And you simultânea can nos quatro select the language idiomas: of your inglês, choice espanhol, using the interpretation francês. button É at só the bottom usar, of your clicar Zoom. no íconezinho interpretação na Bueno, parte para inferior de sua tela empezar, e selecionar o estamos idioma haciendo este webinar en conmemoración de desejado. la semana de Nós vacunación estamos en realizando las esse Américas webinário que se em celebra cada comemoração à año para Semana de crear Vacinação nas conciencia sobre la Américas, algo importancia que é de la celebrado todos os inmunización. anos Y lo que nos para une hoy enfatizar día a es la importância da preocupación que imunização. tenemos O que con nos la une é a alarmante preocupação carga que de nós cáncer temos cervicuterino, em a relação pesar de que se ao puede câncer de prevenirla colo con la do vacuna útero, contra el algo que VPH pode junto ser con el tamizaje y prevenido tratamiento através da oportuno. vacina Así que contra en este webinar HPV vamos a e presentar também las com estrategias para tratamento prevenir el cáncer oportuno. Nós vamos cervicuterino apresentar y agora as también estratégias presentar para a algunos prevenção ejemplos de do câncer de países colo do que útero están e vamos progresando hacia apresentar la programas eliminación. de Y países para que dar estão inicio a este progredindo em webinar, direção quiero à invitar al eliminação. E Dr. para dar Hugo início, então, ao Rasuri, nosso gerente webinário, adjunto del eu programa gostaria de de chamar o inmunizaciones, Dr. Hugo para darnos las Rassuri, palabras. que é diretor Muchas adjunto gracias, Silvana, do por la nosso departamento e introducción programa. y bueno, Muito obrigado, estimadas y Silvana, estimados por esta todos, apresentação. muy buenos días y es un placer darles la Muito bienvenida a este bom webinar sobre dia. Gostaria prevención de lhes dar del a cáncer todos as cervicuterino boas-vindas a organizado este en el marco webinário de sobre la prevenção do cáncer de tercera colo de semana de útero, vacunación de las que é Américas. organizado sob o Hoy marco da tenemos la terceira oportunidad de abordar uno semana de los de vacinação desafíos nas más Américas. Hoje nós significativos vamos de las abordar os mujeres, el desafios cáncer mais cervicuterino. Este significativos tipo de do cáncer es câncer una de de las colo principales do causas de útero. Trata-se muerte de um en tipo de mujeres a nivel câncer que é mundial uma y en das nuestra región principais afecta a casi causas de 79.000 morte mujeres y nas ocasiona mulheres casi na nossa 40.000 região. muertes al año. São En 79 América mil Latina y el mulheres, Caribe, la provocando mais incidencia de de 40 cáncer mil mortes por cervicuterino ano. varía Na entre América países con Latina e no tasas que Caribe, oscilan a entre incidência do 7 y câncer 39 por mujeres, mês, entre siendo 7 e lamentablemente 39 la casos segunda novos región del mundo con para más 100 incidencia y mil mortalidad después mulheres. de África. Trata-se do En segundo respuesta a esta lugar no situación, mundo la com a Organización maior Panamericana de la Salud, incidência da dentro del doença. marco de la iniciativa Assim, de a eliminación de OPAS, dentro do enfermedades, marco da viene iniciativa de apoyando a los países eliminação de la de región a doenças, implementar la vem estrategia apoiando para os la países da eliminación del região cáncer na cervicuterino. implementação da Esto estratégia para a establece la eliminação do meta de câncer de alcanzar colo de una útero, tasa de estabelecendo a incidencia de meta menos de de 4 alcançar casos uma por cada taxa de 100.000 mujeres. incidência Y de menos tenemos de tres 4 objetivos casos claves por para el 100 mil año mulheres. E temos três 2030. objetivos maiores para El alcançar primero, al tudo menos isso lograr até un 2030. 90% de cobertura Primeiramente, de la chegar a vacunación contra el VPH 90% en de niñas cobertura para de los 15 años. vacinação contra El segundo, tener un HPV nas 70% de cobertura de meninas tamizaje con una aos prueba de 15 alto anos. Em segundo rendimiento. lugar, 70% de Y el cobertura tercero, de tener triagem, tratamiento exames en de alto detecciones rendimento aos precancerosas y de 35 cáncer anos e a invasivo. segunda vez aos 45 En las anos e depois últimas décadas 90% de hemos tratamento logrado avances de lesões significativos en la prevención pré-cancerosas y e de control câncer clínico de invasivo. cáncer Nessas últimas con la décadas, introducción de la nós vacuna avançamos nas del virus del estratégias de papiloma humano prevenção e y la controle implementación de com a pruebas de introdução da detección más vacina efectivas. contra o Sin HPV e a embargo, la implementação cobertura de de la vacunación exames sigue siendo de desigual entre detecção mais países y efetivos. dentro de ellos, Apesar disso, a y muchas cobertura de mujeres vacinação aún no continua sendo tienen desigual acceso a entre os programas de países tamizajes e
e entre eles são Nuestro muitas mulheres director, que el ainda não doctor têm acesso aos Barbosa, ha programas tenido un de compromiso triagem constante y adequados. O firme en este nosso tema Dr. y Barbosa ha señalado tem que nuestra región podría compromisso convertirse en la constante primera región nesta del mundo área en e eliminar quer el que cáncer de esta cuello uterino. região seja El a primer foro primeira do mundial, mundo no para a sé si eliminação recuerdan, do de câncer de eliminación colo del do cáncer útero. No cervicouterino se Fórum realizó en Mundial Colombia el sobre o Estados câncer de miembros colo do útero, que tienen foi un realizado jefe na Colômbia no importante ano y passado, e loable. há enorme Este comprometimento webinar em es una relação a essa oportunidad para causa tão compartir importante. Então, este actualizaciones sobre el webinário estado se é uma encuentran los oportunidade planes para de podermos eliminación de compartilhar as cáncer informações em relação cervicuterino à en las Américas. situação dos También planos vamos e a revisar programas de estrategias de prevenção e prevención, eliminação do tamizaje y câncer de colo tratamiento, do así útero como nas algunos de los Américas, desafíos y e vamos oportunidades também para falar lograr su de eliminación. oportunidades e Agradecemos mucho su desafios para participación alcançarmos y a sua eliminação. compromiso en Muito esta obrigado importante pela iniciativa. participação Yo creo e que pelo juntos podemos compromisso avanzar hacia nesta un iniciativa tão futuro en que el importante, assim que cáncer cervicuterino acredito que ya juntos no sea una amenaza poderemos, para la no salud de nuestras futuro, mujeres. Y fazer com que o recuerden, por câncer de favor, colo que do el útero lema não de seja nuestra mais uma semana de ameaça. Nós devemos vacunación lembrar que o es lema da nuestra nossa semana decisión de marca la vacinação diferencia. Muchas é gracias. a nossa decisão é Muchas que gracias, marca Dr. uma diferença. Razuri, por estas Muito palabras de obrigada. bienvenida a este Muito webinar obrigado, sobre Dr. cáncer Hassuri, por cervicuterino essas y las palavras estrategias para introdutórias eliminarlo. Y sobre gracias o por nosso hacer programa de énfasis en la prevenção do estrategia câncer de colo global do para útero eliminar e cáncer cervicuterino, estratégias para haciendo sua énfasis en que tenemos que eliminação, aumentar la cobertura dando de la esta vacuna de ênfase ao VPH fato de que hacia nós un temos que aumentar a 90% en las niñas cobertura hasta los 15 da años vacina de y de aumentar el HPV tamizaje em también en 90%, também 70% de aumentando mujeres o entre programa de 35 y triagem 45 para años y 70% también para aquelas aumentar la mulheres entre cobertura de 35 e tratamiento 45 a anos, un aumentando 90%. igualmente a Y cobertura de también para tratamento em motivarnos, ¿no? de ser el 90%. E primer para región que nos sí puede motivar, eliminar cáncer queremos ser cervicuterino, a porque primeira lo que região que sabemos es que conseguirá de todas las eliminar o regiones câncer de colo en el do mundo, útero, las porque Américas, todas estamos as un poco más regiões do avanzados que mundo, otras de regiones, ¿no? En las todas as últimas outras décadas ya regiões, as hemos Américas avanzado já con la estão introducción de la mais vacuna avançadas contra com a las pruebas introdução de da VPH, vacina contra que o son más HPV efectivas que la e citología também tradicional. todos Sin os embargo, tenemos programas muchos de retos y avanços desafíos para tratando lograr estas os metas de sintomas do eliminación. HPV. É Así claro que que há para muitos darnos desafios la ainda para actualización alcançarmos sobre cuál es as la nossas metas situación de eliminação. en la Para región de nos las Américas, atualizarmos, invito a la portanto, em doctora relação à Natalia situação Katz y da doctor nossa Mauricio Massa região de la nas OPS Américas, para vamos presentar sobre ouvir la a situación de doutora cáncer Natália cervicuterino Katz e o y cómo doutor estamos Maurício avanzando Massa, hacia da la OPAS, eliminación de que cáncer irão fazer essa cervicuterino en apresentação nuestra sobre a región. situação atual nas Continúe, Américas Carolina. pela Muchísimas eliminação gracias, de Silvana. câncer de colo uterino, Voy a vacinação, compartir pantalla. triagem e tratamento. Damos a palavra, então, à doutora Listo, Natália si ven Katz. todo ok. Muito obrigada. Vamos apresentar aqui, colocar na tela a nossa ¿Se ve apresentação. en pantalla completa? ¿Se escucha bien? Estão Perdona, vendo una bem? presentación. ¿No? Ahora sí, ¿Sí? ahora sí. Está un poco lento. Está perfecto. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Silvana. Muito bem, Muchas muito gracias, Hugo. Un obrigada, poco Silvana. Muito obrigado, ahora Hugo. con Mauricio lo que vamos a hacer es dar, Agora, como com o decía Silvana, Maurício, o que nós un pretendemos diagnóstico de fazer situación o una situación en é cuanto a falar los pilares tan sobre a importantes para las situação em estrategias que tienen relação que ver aos con la eliminación de pilares cáncer tão cervicuterino. importantes relacionados com essa estratégia que temos Vamos a hablar de para la a estrategia eliminação mundial, que do ya ha câncer sido de colo do nombrada, y dividir útero. un poco en estos Nós tres vamos pilares falar um fundamentales pouquinho para sobre a lograr estratégia la mundial e eliminación. a carga da doença e falar um pouquinho de Cuando cada um dos hablamos três de pilares cáncer que cervicuterino, mencionamos. Quando también es nós falamos de importante câncer de colo do hacer útero, este enfoque, é ¿no? Que tiene que ver con importante el dar curso de este vida para las enfoque, intervenciones ou dentro del seja, nós cáncer. temos que ver o Y curso da digamos, vida este virus tiene para una particularidad intervenções de contra que este. no es, digamos, Quando una examinamos patología dessa aguda, sino que tiene una historia perspectiva, natural que va a vemos que transcurrir a lo largo de los não años é de la uma mujer, ¿no? doença que Tenemos tem uma la infección história por VPH natural que alrededor percorre toda a generalmente de los vida 15 da años con el inicio mulher. de relaciones Nós sexuales temos a y infecção entre pelo 10 años después HPV, aparecen que las pode lesiones ocorrer mais ou menos aos precancerosas 15 anos, y depois podem más o surgir menos a los lesões 15, 20 años de pré-cancerosas infección por e VPH puede aparecer depois, el mais ou cáncer. menos aos Esto, 30 como saben, anos, el pode VPH es surgir o sumamente câncer. frecuente, O
O HPV, y como el sabem, tem 90% se grande autolimita, pero entre frequência un na 5 y un 10% população. produce una infección Entre crónica que 5 puede e llevar a la cáncer. Por lo 10% tanto, pode se tornar la uma doença intervención, crônica que, digamos, por sua sanitaria vez, puede pode hacerse levar en ao estos tres câncer, de niveles. forma La que a prevención intervenção primaria a través de sanitária nesses vacunas 3 níveis antes é de muito la infección, o importante. sea, lo Há ideal es uma antes de los prevenção 15 años, primária que era la mayor, através dessa digamos, vacina impacto aos para prevenir 15 la anos, infección por VPH. prevenindo Esto tendría que ver con essa prevención primaria y infecção después do tenemos la prevención HPV. secundaria en las Depois nós mujeres a temos a partir de los prevenção 30 años con la secundária nas detección a mulheres a través partir del dos 30 tanchaje anos, de las infecciones por através da VPH triagem o de de lesiones precancerosas infecções, y por através último de la prevención HPV ou terciaria, que es lesões el tercer pilar pré-cancerosas, e que por tiene fim que ver chegamos ao con terceiro el pilar, tratamiento com oportuno, el o diagnóstico y el tratamiento tratamento oportuno y oportuno seguimiento quando de surge al o menos el câncer e o 90% de todas las mujeres acompanhamento con diagnóstico e de cáncer. de pelo menos 90% de Entonces, todas as teniendo en mulheres que cuenta estos tres apresentam esse pilares, que es esto que diagnóstico ya de veníamos câncer. hablando, el Então, 90, 70, falando 90, desses esta três es la estrategia pilares, mundial 90, para la eliminación 70 del e cáncer de cuello, 90%, cuáles que acciones compõem a hicimos nossa sin estratégia cáncer de cuello mundial de para a útero, eliminação y para do lograr ese câncer de objetivo, que colo son do menos de útero. Para 4 casos alcançarmos por cada esse 100.000 mujeres objetivo, por ou año, seja, menos de tendríamos que lograr 4 estos casos objetivos de para 100 control mil de 90, mulheres por 70, ano, 90, 70, 90% de las 90 niñas até totalmente 2030. vacunadas a la Significa edad de que los 15 años, 90% das meninas 70% de las totalmente mujeres que se vacinadas someten a una contra prueba o de alto HPV aos 15 rendimiento anos, contra el VPH, 70% por lo das menos 2 mulheres veces que se seguidas en 5 y submetem a 45 años, exame y de el alto rendimento 90% de las mujeres con entre 35 e diagnóstico con 45 enfermedad anos, cervical, e sean depois 90% das identificadas, mulheres reciban tratamiento, identificadas com a atención y doença de seguimiento. colo do útero, recebendo tratamento e Así que como para atenção, comentarles, assim como digamos, cuál es acompanhamento. el estado de situación en cuanto a la Qual carga de é a enfermedad de cáncer situação em termos cervicuterino, da y en carga este da slide vamos a hablar doença câncer específicamente de de colo do incidencia, útero vemos que para más de 660 a mil mujeres se o mundo? diagnostican Vemos que cada são año con cáncer mais de cervicuterino, y 662 esto cuando mil hablamos de esta mulheres incidencia sendo van a ver que no diagnosticadas, es homogénea, diagnosticadas, esta es una perdão. enfermedad que Em claramente termos de mata y incidência, peor, y vemos vemos que que há en lugares inequidades del aqui, mundo con menores desigualdades, niveles não é um número socioeconómicos com hay mayor tasa de homogeneidade. incidencia, lo vemos en Evidentemente, la as África áreas com subsahariana, en nível Asia menor y en socioeconômica Latinoamérica, têm y índices mais que cuando vamos a elevados, Latinoamérica esa África, Ásia incidencia e se América cobra más de Latina. 78 E mil quando diagnósticos por vamos año, à y América cuando vamos, Latina, lo ou a que região das decíamos, Américas, a lo que incidência decía de también mais de Hugo, digamos, en 78 cada mil uno de los casos por países ano. esta E quando heterogeneidad en examinamos cuanto a la cada um incidencia, tenemos dos países que países, están muy por vemos arriba a de la media de América. heterogeneidade em América tiene termos de una tasa de 11 por cada incidência. 100.000 A mujeres, y América vemos apresenta países que uma están taxa de muy por 11 arriba para de cada esa 100 tasa y mil otros países mulheres, que e há están por outros debajo. países que estão muito Cuando acima se desse hace el número e ejercicio outros por países que dentro estão de bem cada uno de abaixo. estos países, Quando vamos a ver examinamos la cada misma situação de distribución cada país, heterogénea vemos que dependiendo há de cada também uno de ali los uma estados, distribuição municipios y heterogênea, provincias. dependendo de estados, Y lo municípios mismo en este e slide en cuanto a mortalidad. prefeituras. Hablamos de una Ou mortalidad global seja, de casi o mesmo 350 se mil vê quando mujeres por falamos de año. Miren, la mortalidade, tasa más alta de quase mortalidad es del 350 mil mulheres por 50% con ano respecto a la incidencia, y e más de 40 mil mujeres mais de mueren por año en la 40 región de mil las Américas. mulheres Y morrendo sigue por el mismo ano na patrón que região habíamos das visto en Américas. incidencia Temos en aqui o cuanto a mesmo mortalidad padrão y esta na heterogeneidad en cuanto a las incidência tasas de e mortalidad na ajustada por cada 100.000 mortalidade, ou mujeres. seja, são as taxas Y ajustadas para esto, por hablando específicamente cada del 100 pilar mil número 1, que es la mulheres. E ao prevención falarmos primaria, es do evitar pilar que número 1, ocurra la infección especificamente por da VPH, o prevenção sea, que el primária, VPH ingrese a é la aquele célula de momento la em que mucosa, ocorre a y que se infecção do desarrollaron diferentes vacunas, HPV. ¿no? Foram Estas vacunas, lo que desenvolvidas tienen, diferentes digamos, vacinas. en Essas común, estas vacunas vacinas contra el VPH, que têm son em vacunas comum realizadas a o través de tecnología seguinte: recombinante, são que lo realizadas que hace es que através estas, de digamos, producen unas tecnologias partículas muy similares al recombinantes virus con la que proteína de la membrana, trazem y que também esta partículas tecnología muito se expresa semelhantes a ao través de diferentes, vírus digamos, se e utiliza diferentes sustratos como são células linfáticas, usados levadura o substratos incluso una bacteria diferentes como aí Escherichia coli. Y para ahí se se divide chegar según el tipo o justamente genotipo del ao cual a tienen estas vacinação VLP, los cuales desejada. protegen, Vai y ahí se depender então dividen en do bivalente tipo que cuando tenemos tem los as genotipos 16 y VLPs. 18, que Isso son se los causantes de al divide menos el entre bivalente, 70% entre de 16 los e casos de 18, que cáncer de causam cuello de quase útero. 70% Cuando se dos agrega los casos genotipos de 6 y câncer de 11, colo que do son útero. Mas causantes del quando temos 90% de os las verrugas tipos 6 genitales e que tenemos en la 11, vacuna que são cuadrivalente. Y por último, 90%, y la última isto en é tratado desarrollo com y a disponible vacina ahora
equivalente.
monovalente. E, no por tanto fim, unas foi no desenvolvido nonavalentes, que mais agregan otros recentemente, 5 agora, fenotipos a de vacina alto riesgo nonavalente génico, o sea, que com tienen alto 5 riesgo de progresar a cáncer, genótipos, lo que brinda además o una que cobertura oferece pasando del uma 70% en las cobertura que vacunas passa bivalentes y de cuadrivalentes hasta 70% 90% a de la das cobertura de vacinas los bivalentes e genotipos que causan quadrivalentes, cáncer de até cuello de útero. Todas 90%, estas vacunas tienen justamente un para adyuvante, aqueles como saben, el vírus adyuvante que lo que hace es podem causar potenciar la o respuesta câncer de inmunológica, colo do en estos útero. casos de aluminio, Tudo y isso todas estas vacunas demostraron ser significa altamente o eficaces en los uso de um ensayos adjuvante, neste caso o inmunogénicas, con una alumínio, seroconversión más o e menos del elas são 100%, vacinas efectiva, con todas una de efectividad alta muy alta, de más eficácia, del com alta 90%, y ser imunogenicidade, ampliamente seguras. eficazes e, evidentemente, com alto nível de Este es el estado de segurança. situación en cuanto a la vacunación Aqui en los está a calendarios nacionales, ¿no? situação da Esto es la vacinação nos incorporación, lo que diferentes ven en verde, calendários de los países nacionais. O que que vemos incorporaron la aqui em vacuna en verde sus calendarios são os nacionales. países que De incorporaram esta 194, vacina em seus 147 dice que calendários vencieron a nacionais. nivel nacional, y eso significa el De 75% de los 194, países 147 incorporaron las países vacunas. Como ven, afirmaram que la región tem de las a Américas es incorporação un desta vacina no seu ejemplo, calendário. Como ya lo podemos vamos a ver ver con mayor aqui, detenimiento, as y Américas são en um bom otros continentes y en exemplo. otras Em regiones outros todavía continentes, quedan em algunos outras países regiões, por há incorporar. ainda Y esto es alguns lo que me refería vazios em a este termos de ejemplo, ¿no? Acá vemos incorporação. de Aqui 51 está um países y exemplo regiones de y territorios que tenemos 51 en nuestra región, países 48 que países temos na ya nossa incorporaron la região, vacuna, 48 dos países e países están territórios já próximos a incorporaram esta incorporarlo, así que vacina. tenemos Há também eh, um número casi la importante de totalidad de outros los países países en que la estão región que próximos a incorporaron la essa vacuna en sus incorporação, ou calendarios seja, nacionales. uma incorporação Esto es significativa el timeline, da digamos, el vacina nos progreso de la calendários dos vacunación. países da nossa região. Tienen en el año 2006 con la Aqui nós incorporación temos a velocidade de digamos, de solo introdução da dos países vacina y de manera contra o progresiva aumentando hasta HPV llegar en el año na 2023 região. con 48 países Começamos que em tienen su vacuna en sus calendarios. 2006 e Y chegamos a también algo muy 2023 com significativo en cuanto a esta 48 vacunación es la países tendo estrategia que esta utilizan para incorporação. vacunarse. Uma coisa Y muito lo que vemos es que el significativa ainda é a questão da 63% de los estratégia de países que vacinação. Vemos refirieron la aqui que estrategia lo 73% hacen dos en una países estrategia de vacunación escolar. Y estabelece después en un essa 15% lo hace solamente en vacinação centros dentro de de salud, uma pasando un estratégia de 9% que lo hace en una vacinação estrategia escolar. mixta que Depois combina esta estrategia 15%, a escolar vacinação se con dá la em centros estrategia de en saúde, centros de salud. depois mista e Cuando estratégias vemos las mistas. coberturas, acá tenemos dos gráficos, Quando un olhamos as gráfico de la coberturas de izquierda tiene que ver con vacinação, o las gráfico da coberturas esquerda mostra programáticas, as ¿no? Todas coberturas son las que se notifican, programáticas, todos los ou países seja, notifican aquelas que a são través del JRF, y notificadas, en os el países gráfico de la derecha as tenemos un notificam. Do lado cálculo que direito, tiene que nós ver con la vemos um cobertura cálculo que a la mostra edad de 15 a años. Y como cobertura à vemos en idade siguiente, de que son las 15 primeras anos. E dosis en como mujeres, vemos logramos aqui, coberturas programáticas del 68, cuando lo vemos hasta los alcançamos 15 años del 77%. Y essas este sería coberturas el objetivo que tenemos que programáticas de alcanzar de un 90%. O 68, e sea, aqui todavía 77%. É queda desse por lado aqui hacer que nós y precisamos mejorar en alcançar ainda cuanto a las coberturas. 90%. Después le sigue Há las ainda o que coberturas de se dosis fazer completa y la para cobertura en marrón que melhorar a está questão da por debajo cobertura. Nós de temos las aqui coberturas en a linha mujeres. marrom que mostra que estamos Y otro abaixo tema das coberturas fundamental y que tiene que ver con desejadas el e análisis de la programadas. Um evidencia y outro todos marco los cambios fundamental dinámicos que que tem tienen a que ver ver con com eso, a análise de el SAGE, que es el evidências Grupo e Técnico todos Asesor os de la Organización intercâmbios Mundial de la Salud, relacionados, o hizo SEIS un comunicado en abril del fez año um 2022 y se comunicado em publicó en abril diciembre del año 2022 de de la Organización Mundial de la Salud 2022, y también publicando fue então em refrendado, digamos, dezembro de agregando otra vacuna 2022 en a octubre del año sua pasado. posição Lo que dice el em SAGE es que la relação población à priorizada, como todos saben, es lograr, vacinação digamos, coberturas para o completas câncer antes de de los colo 15 do años, o sea, antes del útero, ou contacto seja, a con el população virus, con un priorizada, de esquema de acordo com dos esse dosis. Y lo documento, que dice es que puede se llegar a remete a aplicarse un esquema mulheres de de una 9 a dosis. Sabemos 14 que anos, por um fuera, digamos, esquema de del reglamento, 2 del prospecto, pero doses. que los estudios de eficacia y Há um efectividad y seguridad esquema y de inmunogenicidad uma mostraron que única una dosis es dose. igualmente efectiva que Os el esquema estudos de dos o más evidenciam dosis. que o Y esquema de esa uma recomendación dose lo é hace hasta los igualmente 20 años. Después de eficaz. los 21 Essa años se recomendação requeriría un é esquema de feita dos para dosis. mulheres Y en ou las meninas entre personas 9 e 20 inmunocomprometidas, a anos. partir de los Para 29 años, puede ser un esquema, sí, aquelas de al menos meninas dos dosis, idealmente tres. com
Con respecto a esto, el Grupo imunossupressão, Técnico Asesor 9 sobre la Organización anos, Panamericana de Salud 2 emite el doses, comunicado haciendo idealmente una 3 reunión de expertos doses. Da en mayo mesma del forma, 2023, quando que dice que houve todos los uma países deben reunião de garantizar peritos em maio de al menos una 2023 do dosis TAG, para las mujeres entre ficou 9 y 14 determinado que os años. Y lo países devem mismo se refiere garantir con a las todas as personas meninas entre 9 e inmunocomprometidas 14 anos de pelo recibir menos al uma menos 2 dose, dosis y cuando e sea também posible as 3 dosis. pessoas com Como les decía, este documento se imunossupressão emite en ou diciembre del año soropositivas 2022 de la Organización para Mundial de o la Salud y HIV ahí devem habla receber de las pelo menos vacunas 2 doses e, quando cuadrivalente, no possível, 3 bivalente doses. y Estamos falando agrega aqui en el año, de y la vacinas bivalente agrega quadrivalentes, en el año pasado agrega la nonavalentes, e vacuna no ano Cecolin, que passado es la bivalente. houve o Y todas estas y acréscimo las que da están subrayadas vacina están disponibles bivalente. actualmente en el Fondo Todas Rotatorio de la essas Organización vacinas Panamericana já de Salud. disponíveis no fundo Entonces, ¿cuál es rotativo el estado da de situación en OPAS. cuanto a esta Qual é a vacunación de única situação, dosis? então, Lo em que vemos es que relação en la región de a las esta Américas también vacinação de fueron dose cambiando y única? Nós usando un vemos esquema que os diferentes simplificado de una países dosis foram y que mudando e ya la mitad de transformando los, os más de la seus mitad de los esquemas, países que tienen adoptado sus simplificando-os calendarios ya para hicieron el uma cambio a un dose. esquema de Muitos são os única dosis. países que já En todo el passaram mundo para o también vemos esquema de lugares como dose Australia, como el única. Reino Unido, como No España, que mundo também también podemos ver lugares cambiaron como un esquema Austrália, Reino simplificado de Unido, una sola Espanha, que dosis. também Y fizeram otro de los essa temas también mudança como para a muy importantes simplificação es de la uma vacunación contra dose. VPH Uma según outra género, questão y acá también importante vemos la región é a de las questão da Américas con vacinação contra o 32 HIV, países al menos segundo que o vacunan gênero. también a Aqui, pelo varones, menos así 32 que cuando países vemos en também global en todo el mundo, oferecem más o a menos la mitad de vacina los países a meninos, incorporaron varones a e la há estrategia. número, portanto, grande de países que Entonces, fizeram a los incorporação grupos da especificados vacina son el para ambos 48, os casi la gêneros. totalidad de Olha las aqui, vacunas contra VPH en sus 48 dos calendarios 51 nacionales. países Más del introduziram a vacina 50% de contra los o HPV países que em seus tienen la vacuna en calendários su calendario nacionais. cambiaron un Mais de esquema de dosis 50% única dos y países 3 de cada 5 países trocaram o seu cuentan con una esquema estrategia para de a dose vacunación única e 3 de cada ginecobionacional. 5 países contam com uma estratégia de Entonces, para vacinação. cerrar esta Ou parte del pilar seja, 1, considerar que para hay que alcanzar encerrarmos luego el essa parte do pilar 90% número y devemos necesitamos todavía considerar hacer ainda esfuerzos en cada uno de los a nossa países en la meta de región para 90%, ou mejorar las seja, cada um coberturas dos y alcanzar países este da nossa região ainda 90%. tem que Y la fazer um capacitación esforço al para equipo de aumentar a salud de la cobertura vacunación para contra VPH es 90%. A fundamental. La capacitação também da comunicación equipe de destinada a la saúde, dos comunidad con el profissionais propósito de para a eliminar el vacinação cáncer contra o también es HPV, una uma fortaleza en comunicação muchísimos também países y destinada à es un mensaje que comunidade, tiene que ser com adaptado a essa tem que ser fortalecer la vacunación adaptada às escolar en evidencias comunidades suficientes que locais, e o muestran que la vacunación fortalecimento da escolar es vacinação la vacunación escolar, más efectiva, pero no que es la vai única y no mostrar es a suficiente. Así que hay que vacinação mejorarla, mais fortalecer la efetiva, vacunación porém escolar, não é a pero única e también pode hacer não una ser búsqueda activa de suficiente. la É población preciso no também fazer escolarizada uma o busca la que ativa no daquela se vacuna en las população não escuelas. escolarizada ou Y tener en aquelas que cuenta que los não regímenes vão de às dosis única escolas puede ofrecer para a ventajas como que son vacinação. más eficientes y E asequibles, também pueden a contribuir a questão mejorar dos la regimes cobertura, de promover dose la equidad en única, que salud podem y oferecer pueden alguns permitir, al benefícios para o disminuir los programa, são costos, mais simplificando el eficientes, esquema, acessíveis, incorporar otras contribuem para poblaciones melhorar que a no estaban cobertura, vacunados, ya promovem como mujeres equidade mayores de na 15 área de años, saúde agregar e podem varones en los permitir países que no agregaron acrescentar todavía outras varones populações, y como también mulheres de mais de agregar las 15 poblaciones anos, de meninos inmunocomprometidos e de todos também los genéticos. aquelas populações Así com que, bueno, le cedo la palabra imunossupressão de a todos os Mauricio para gêneros. continuar con los Vou otros passar agora a pilares. palavra ao Maurício para dar continuidade à apresentação. Estás en mute. Gracias Natalia. Muito En realidad, obrigado, esa es una Natália. introducción excelente Na y realidade, voy a foi continuar ótima con lo a que son sua los otros introdução. Eu dos vou dar pilares. continuidade Solo mostrando deseo agora confirmar si pueden ver mi os pantalla en este dois momento. outros Sí, pilares. Só queria adelante. confirmar, vocês Muchas estão gracias. conseguindo ver a minha tela? Entonces Muito bem, ahora, então. siguiendo con el tema del Então, segundo pilar, continuando recordarnos essa siempre de questão, las metas chegando ao segundo 90, pilar, e 70, sempre 90, lembrando as y lo voy a nossas enfocar metas, 90, 70, en 90, en el gostaria agora 70% de de la parte de destacar triazaje y el os 90% del tratamiento y la 70% para revisión. triagem e Para hacer esto 90% de posible, tratamento e teníamos nuestra acompanhamento. guía Para de fazermos com que isso seja OMS y possível, se hizo nós una actualización en el seguimos momento as de orientações hacer da el OMS. lanzamiento de la É Estrategia o Mundial momento para de acelerar la eliminación. fazermos Y justamente o nosotros tenemos trabalho ahora de lo que son las aceleração directrices
das actualizadas estratégias para el mundiais. Nós tamizaje temos y hoje as también el diretrizes tratamiento atualizadas para de a lesiones triagem e precancerosas. tratamento Pero el das mensaje lesões principal, o uno de los pré-cancerosas. Mas mensajes aqui a principales de mensagem estas guías principal, ou uma es delas, que é tiene que haber una transición que é en la preciso población general, haver así uma como también con mujeres viviendo transição con VIH. La junto à recomendación es população hacer una geral, transición assim como de los aqueles programas que que sean inspección visual con ácido acético estão o expostos citología ao a a pruebas biomoleculares para HPV, la ou detección seja, del há virus del papiloma programas humano. de Cuando se hace citologia un e análisis outros a nivel programas para a global detecção en el año do 2020, papilomavírus como ustedes humano. pueden ver, Quando alrededor del olhamos mundo, aqui as la testes de introducción detecção del de tamizaje câncer por de la prueba colo del do virus del útero, papiloma humano era limitado, y los vemos países que donde no se início observaba que había essas iniciativas eram una bem mayor limitadas transición hacia la prueba e eran que países como Australia, havia Estados uma Unidos, transição que estava países sendo desarrollados feita. Vemos europeos, isso y muito los nos países países mais donde había desenvolvidos mayor da Europa, necesidad, Austrália, Estados Unidos, desafortunadamente, e no aqueles había países recomendaciones que oficiales, experimentavam como uma es en el necessidade continente maior, de África, infelizmente, y não nosotros en la tinham región de Latinoamérica recomendações e había diretrizes mucha oficiais, como é o combinación, caso do continente así como había africano. introducción de Nós, na região BPH, das pero como Américas, sabemos tínhamos la algumas prueba más prevalente recomendações en e su uso tínhamos, es la como de la sabemos, citología, así como también la o inspección visual uso con mais ácido acético. prevalente da citorgia Afortunadamente, así para como a Natalia detecção de presentó, HPV. Como a ha Natália tardado muchos años apresentou, en llegar a que la mayoría de los levamos países tengan la muitos vacuna del anos VPH, y para ahora chegarmos estamos a hablando esse de cuáles son ponto los em que nossos procesos países para têm asegurar que hoje para ganase oferecer a vacina 92% contra de cobertura. HPV. Nosotros E como agora región temos también, que nos adiantar para afortunadamente, nos la mayoría assegurarmos chegar ya a essa tienen cobertura de proyectos donde han 90%. Hoje introducido já la prueba del existem virus del papiloma projetos humano, em y que unos o cuantos exame países do que HPV já consideramos que ya foi están dentro de esos planes introduzido nacionales de e implementación. alguns Estos países son já unos estão datos preliminares, vamos a considerando estar e actualizando esto. introduzindo Sabemos que isto em seus países planos como nacionais de Uruguay, implementação. como Nós sabemos Honduras, que que va a países tais presentar hoy como también, ya Uruguai están e incluyendo esto Honduras dentro de sus já programas. começam a Jamaica, incluir y esse esperamos aspecto em que seus para programas, assim finalizar como este a año Jamaica. podamos E nós actualizar este esperamos que mapa y até o ver más final do ano países con el possamos color ainda azul, atualizar este sí, que mapa está e vermos mais haciendo muchos países esfuerzos, com a inclusive de cor generar, azul. de O Brasil, producir la inclusive, que primera vem prueba se empenhando que se muito hiciera a nivel para regional, va esse a hacer que primeiro muchos de los exame colores em del mapa nível cambien, y eso es algo regional. muy favorable Esperamos, para portanto, nosotros. que haja Como uma mudança nosotros cada como vez maior de organización también cor estamos no yendo a los nosso países, como continente. ustedes saben, nosotros tenemos Como los fondos sabem, nós temos rotatorios os que nosotros fundos damos, no rotativos solo el apoyo con poder conseguir que pruebas não a costos apenas accesibles, sino que viene significam um acompañado, apoio para obviamente, se del apoyo conseguir técnico, vacinas a como um la custo organización. acessível, mas Nosotros também somos ante obter todo apoio técnico colaboradores en el para as tema nossas de poder dar un buen organizações. Nós abordaje todos somos desde una forma colaboradores general que nesta queremos dar en los temas iniciativa de de eliminación, oferecer desde uma la vacunación, del abordagem tamizaje, el melhor para a tratamiento, y eliminação, para a ayudamos a los vacinação. las necesidades que Ajudamos os tienen. Y en países base a a esto, planejarem nosotros, a as través suas del Fondo necessidades e, com Estratégico, base parte nisso, de los fondos no rotatorios fundo regionales, podemos estratégico, ofrecer como pruebas que parte do son fundo precalificadas por la rotativo OMS en la actualidad regional, a un nós precio podemos reducido. Entonces, oferecer nosotros, apoio, cuando hablamos de tamizaje, apoio e sabemos que preços afortunadamente reduzidos. varios de los Então, países o en la que nós región ya estamos están vendo é introduciendo que, las pruebas. felizmente, vários Desafortunadamente países na son nossa região pocos já los que lo han conseguem adoptado, pero como introduzir les esses mencioné, exames. creo que esto es Infelizmente, algo ainda não é que va a ir grande o cambiando a número de través del países tiempo, y que nosotros como adotou. Isto organización podemos irá dar el apoyo mudar ao técnico longo do y tempo e nós, como también organização, podemos el oferecer acceso esse a apoio pruebas técnico, a un assim costo como reducido. acesso aos Creo que exames la a um oferta que se está custo dando en la actualidad y reduzido. las Eu negociaciones que acredito se han que estado a haciendo oferta van a que está poder sendo llevar a feita tener una atualmente, com prueba as negociações pruebas que de estão VPH sendo que sean promovidas, accesibles para isto todos los países de significa la región. provavelmente Y uma cuando hablamos de oferta de tratamiento exames para o y pensamos de HPV cáncer, acessível como em toda a Natalia região. presentó, afortunadamente por la historia natural, A y Natália esta es una de bem las razones apresentou, que em função nosotros dessa podemos história eliminar este natural, cáncer, no solo podemos por la eliminar vacunación, esse sino que câncer también não por un apenas com a tamizaje. vacinação
mas também pela triagem e um tratamento anti-câncer, ou seja, mulheres que estão com pré-câncer. E é com isso que nós vamos conseguir ter uma queda na mortalidade a curto prazo para as mulheres na nossa região. O que faz parte dessas normas que foram atualizadas quando aceleramos ou quando lançamos a estratégia para acelerar a eliminação? É que vamos voltar a avaliar com as evidências mais recentes as várias formas de lidar com as lesões pré-cancerosas e ver como podemos incluir isso na triagem. E aí temos a parte onde podemos fazer a triagem com a prova do HPV, dar tratamento a todas aquelas que têm um resultado anormal e também fazer a triagem e depois, com o resultado, tratar. Como que os países vão fazer isso vai depender muito dos recursos à disposição desses países para resolverem a gestão que é necessária ser feita, pois sabemos que quando mais passos fomos agregando nesse processo de triagem até o tratamento, maior será a possibilidade de que as mulheres possam se perder ao longo desse processo. É por isso que nós queremos buscar assegurar que possamos contribuir com a maior quantidade em termos de administração dos nossos países com a abordagem da atenção primária na saúde. Podem ver aqui dois algoritmos na esquerda, que é um pouco mais simples, que é a prova do HPV, determinando se se pode tratar, caso seja positivo, e do outro lado, à direita, podemos ver que temos provas que podemos fazer a triagem pelo genótipo e depois fazer algum outro tipo de prova depois pós-triagem. A mensagem é que esses são vários abordagens com várias formas de você lidar com o problema. Cada país terá que fazê-lo com sua capacidade resolutiva para lidar com essa questão. Chegar a essa meta de 70% de triagem é importante, mas temos que assegurar 90% do tratamento. E o que a evidência vem nos mostrando é que qualquer uma dessas modalidades que forem adotadas, vamos ter evidências suficientes de que podemos prevenir o câncer e salvar vidas, pois sempre vamos buscar enfatizar a importância do tratamento do câncer invasivo nas suas etapas pré-câncer, onde nós sabemos que vamos ter o maior alcance. Quando nós já estamos falando, por exemplo, do alcance a nível terciário, ou seja, que é um tratamento que vai exigir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, enfim. Aí sim vamos ver que a maioria dos nossos países na nossa região já tem algum acesso. Mas, por exemplo, no Caribe, a questão da radioterapia é uma grande limitação ainda. E aí há muitas complexidades em relação a esse tipo de tratamento radioterápico. E é por isso que nós queremos sempre reforçar e frisar que todas as etapas do tratamento são importantes. Mas se pudermos fazer a prevenção secundária antes de chegar à terciária, é o ideal. E vamos aqui poder compartilhar com os senhores e senhoras alguns links para que possam ver, e graças ao apoio da OMS, temos todos os documentos já traduzidos sobre as normas, diretrizes, sobre o uso das provas do HPV. E agora, com o Fundo Estratégico, estamos oferecendo termocoaguladores, que têm várias funções. Por exemplo, um gerador eletrocirúrgico, que pode ser utilizado na atenção primária, caso seja necessário. Então, é importante frisar que temos várias opções para a gestão das lesões pré-cancerosas. Isso vai depender, obviamente, dos recursos de cada país. Muitos países já têm acesso ao tratamento, mas no caso de países, por exemplo, da região caribenha, alguns tratamentos são limitados. E com os fundos rotativos e o fundo estratégico, estamos oferecendo, além das vacinas, estamos oferecendo provas do vírus do papiloma humano e os geradores térmicos. E
Bom, concluindo, esse aqui é o momento em que temos que falar sobre as várias oportunidades. Sabemos que sem a vacina não vamos ter eliminação e sabemos também que o melhorar os nossos sistemas de triagem e de tratamento, estaríamos aí, se não fizermos isso, claramente, vamos deixar ali um grupo de mulheres mais vulneráveis e à mercê de uma doença que é altamente prevenível. Então, temos que utilizar todas as tecnologias ao nosso alcance a nível de atenção primário, tanto para a triagem como para o tratamento. Isso é algo que nós temos que fazer. Temos as ferramentas através dos nossos fundos e o apoio técnico que oferecemos, esperamos que os países possam se beneficiar. E sei que aqui no dia de hoje vamos ouvir aqui o exemplo de alguns países. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Katz, doutor Massa, sobre esse excelente resumo sobre o câncer uterino na nossa região e como apresentar a vacina contra o HPV usando apenas uma dose, utilizando também as triagens para que todas as mulheres com lesões pré-cancerosas ou já com câncer possam ser todas tratadas. E queremos convidar a todos, principalmente aqueles que estão trabalhando no programa, queremos novamente convidar a todos que utilizem os fundos estratégicos da OPAS, não para a compra da vacina do HPV, mas como o Dr. Massa mencionou, há provas do HPV e equipes que podem ser utilizadas para o tratamento das lesões pré-cancerosas. Estamos aqui à disposição para que possamos aí obter a eliminação do câncer cervical uterino. Agora vamos ouvir as experiências dos países na nossa região e gostaríamos de convidar os nossos colegas aqui da região caribenha da Santa Lúcia, doutora Júlia Cassius Frederick, que é a oficial principal de enfermagem, que falará como que em Santa Lúcia estão trabalhando arduamente para eliminar o câncer cervical. Com a palavra. Muitíssimo obrigada. Podem me ouvir? Sim. Muito obrigada e bom dia a todos. Muito obrigada à OPAS e à OMS pela oportunidade de apresentar hoje a realidade de Santa Lúcia em relação ao câncer cervical. Posso agora compartilhar a minha apresentação? Caso a senhora possa compartilhar, seria o ideal, por favor. Are you seeing the little share button at the bottom? A senhora está vendo o botãozinho para compartilhar na parte inferior da tela? Enquanto a senhora está tentando buscar isso, eu quero dizer como estamos ali muito contentes aqui, nós do escritório da OPA, sabemos que a região do Caribe tem sido na frente dessa liderança para eliminar várias doenças. Muito trabalho está sendo feito com a cobertura para HPV, testes, fortalecendo os tratamentos. Então, estamos aqui muito a esperar o que a região caribenha estará no caminho, novamente, liderando a eliminação. Bom, lamento, estou tendo um pouco de dificuldade colocando aqui a minha apresentação. Eu gostaria de ter a apresentação em função do tempo, se puderem, por favor, colocar na tela para mim. Alguém tem a apresentação? No, apparently we don't. Parece que nós não temos a sua apresentação. Eu não estou conseguindo acessar meus documentos. A senhora poderia enviar para a Natália, por favor? E vamos passar para o próximo palestrante e depois colocamos a senhora, por favor? Peço desculpas. Não, nenhum problema, nós entendemos as dificuldades técnicas. Passamos então com a doutora Jaquelina Figueroa, líder em Honduras, chefe do programa de câncer da
Secretaria de Saúde de Honduras, que tem muita experiência na eliminação do câncer cervical e falará sobre a experiência em Honduras. Com a palavra, doutora Figueroa. Bom dia, muito obrigada por permitir-nos de participar e compartilhar os avanços que para a nossa Secretaria de Saúde aqui em Honduras que já vem atuando neste tema, que marca um grande índice quando somos todos chamados a fazer essa mudança de estratégia para eliminação do câncer cervical uterino. Conseguem ver a minha apresentação na tela? Sim. Com a palavra, pode seguir adiante. Muito obrigada. Poderíamos dizer que para o nosso país o processo de fazer esta mudança vem com base na mudança. Temos esse grande desafio de avançarmos para reduzirmos e alcançar essas metas de 4%. No entanto, ainda estamos num processo onde nós estamos preparando, estamos avançando para que pudéssemos obter esta mudança. Pois a pergunta é a seguinte aqui em Honduras. O câncer cervical é o segundo câncer mais frequente, já que o câncer primeiro, mas continua sendo a primeira causa de morte, muito embora seja altamente prevenível. Desde 2017, quando nós nos aproximamos de várias organizações que nos deu a oportunidade para conhecermos mais sobre as provas do HPV e também começar a organizarmos-nos e fazer tudo o que fosse necessário para que pudéssemos ir obtendo resultados positivos até o patamar aonde estamos, muito embora os desafios que ainda temos que superar. Que gostaria de dizer que esta estratégia, como também o câncer infantil, como o câncer de mama, não é algo que exigiu que uma mudança do país em relação ao câncer cervical, mas também para toda a população. E para isso, nós temos uma lei de atenção ao paciente oncológico que no ano passado o nosso Congresso Nacional, por unanimidade, a aprovou, com uma regulamentação da lei que já está em vias de finalização para que seja implementada e obedecida. E temos também o Plano Estratégico Nacional para o Controle do Câncer. Com base nesse plano, vários componentes estão sendo trabalhados com o apoio da OPAS, muito obrigado, e nós trabalhamos com base na Estratégia Nacional para a Eliminação do Câncer Cervical Uterino. E com isso mostra a importância de termos regras, normas que nos ajudem, que nos deem as diretrizes para que possamos melhorar, implementar e fazer assim o nosso trabalho. Tudo isso que eu apresentei, temos que considerar que esse é um processo que levou anos para que tenhamos a estruturação dos programas na Secretaria de Saúde, na área de câncer, no programa de atenção a doenças não transmissíveis, o que vai nos permitir termos também um orçamento para a compra das provas do HPV e que nós já estamos, no momento, neste processo da compra, com o orçamento necessário já previsto para o próximo ano. Falando sobre os pilares da vacinação, os avanços do meu país, de Honduras,
que foi apresentado com o programa de imunização, programa ampliado de imunização, iniciando-se em 2016, quando Honduras incorpora ao Esquema Nacional de Vacinação a vacina de HPV para as meninas de 11 anos com esquema de 2 doses. Em 2024, nós fizemos a mudança e ampliando a idade das meninas, indo de 11 a 15 anos, num esquema de apenas uma dose. Isto permitiu obtermos uma cobertura a partir de 2024, com 12 anos, chegando a 91%, e tentando buscar essas lacunas para as meninas acima dos 11 anos, para que elas possam obter a mesma cobertura. A vacinação é dada gratuitamente e permanente através dos vários centros de saúde, como também nas escolas, e verificamos também a possibilidade de diminuir e fazer eventuais mudanças, incluindo o corte de meninos, incluindo também a faixa etária, uma maior faixa etária. Falando sobre os pilares da triagem, eu gostaria de dizer que já tendo várias as regras onde nós iniciamos a fazer a mudança, passando da citologia e passando já ao cumprimento do protocolo, onde incluímos as provas do HPV, o tratamento, através do primeiro nível de atenção primária, pois antes tínhamos uma mulher que era positiva com base na citologia, ela tinha que visitar e viajar para poder obter um tratamento. Bom, com essa nossa abordagem, nós conseguimos fazer todo este trabalho e podemos, assim, já gerar uma grande gama de informação, mostrando que as mulheres que fizeram a sua triagem pela primeira vez, já temos 7%, com a positividade por HPV em torno de 17%, e a frequência em termos de serótipo de HPV de 16% em torno de 28%, e outros serótipos em torno de 72%. Assim dizendo, é o que até o momento estas provas foram feitas através de doações, estudos que foram feitos aqui em Honduras com várias instituições de saúde. Nós tivemos que trabalhar em toda a elaboração de como deveriam ser tratadas essas mulheres, gerando esses documentos e ver como que poderíamos capacitar os nossos recursos humanos com informação para que pudessem ajudar-nos e levar esta informação não apenas dentro dos estabelecimentos de saúde, como também fora. A importância de implementar um novo sistema de informação de maneira nominal para darmos o acompanhamento necessário a estas mulheres, com uma ficha onde ela pode fazer o acompanhamento do seu tratamento, como se fosse uma carteira, né? Onde ela pudesse lembrar-se de todas as consultas que ela tem que fazer. E também um novo sistema de informação que pode nos oferecer os vários níveis, mostrando os avanços na triagem e no tratamento da população. Estas fotografias fazem parte do processo de capacitação dos nossos profissionais de saúde, com base numa metodologia aplicada, com base na Escola do Peru, com o apoio da OPAS, que foram treinados, implementando assim toda a estratégia com uma prática, assim, ajudando e beneficiando a população nos vários instituições de saúde. Também fizemos um trabalho treinando os voluntários de saúde para dar o apoio necessário aos centros de saúde para que pudessem
compartilhar também com as mulheres da comunidade a informação para que possam aí prevenir o câncer cervical uterino. Também o treinamento e a formação dos recursos humanos, para isso fizemos 28 seminários de prevenção secundária com 580 passam por todo esse processo de formação, socializando o protocolo a esses vários profissionais de saúde, enfermeiros, estudantes, enfim, de maneira presencial e também virtualmente. Este ano, nós conseguimos fazer a terceira campanha para conscientizar a população sobre o Dia Internacional contra o Câncer Cervical, com a participação das autoridades oficiais, os organismos que nos dão apoio, o Fundo de População das Nações Unidas, que foi extremamente útil e nos apoiando. Podemos ver nessas fotografias como temos ali atividades de detecção, de triagem nas várias regiões, como que todos vão trabalhando em relação a este tema. Também formamos uma equipe de capacitadores nacionais que estão apoiando o processo de formação nas nossas várias regiões. Temos 20 regiões do país e para esse mês de maio já vamos ter alcançado treinando capacitadores regionais para que possam nos apoiar no processo permanente em cada região de saúde e também dar o acompanhamento em cada processo. Também fizemos várias pesquisas com várias entidades. Conseguimos participar através de participar em publicações internacionais, um apoio também em relação a essas equipes em função desse treinamento com especialistas internacionais. Temos de dizer que os países irmãos como El Salvador foram extremamente importantes para nós. Bom, com tudo isso, como é que nós conseguimos avançar dentro de Honduras? Nós temos centros de tratamento para a mulher, onde oferecemos os serviços e são intermediários entre o primeiro nível de saúde e o hospital, que chamamos Cidade Mulher, pois eles podem implementar os tratamentos com o tratamento necessário nesse caso. Implementamos a triagem e que farão com a compra do HPV, já vão iniciar a fazer a triagem com as provas, algumas já têm, por exemplo, evidências com essa triagem, e para agosto desse ano já vamos ter 17 regiões do país já inseridas neste processo, com programação da capacitação e treinamento das equipes, chegando assim há 118 clínicas de prevenção de câncer de colo do útero, câncer cervical, nas várias regiões, no primeiro nível de atenção. Bom, o que é importante aqui mencionar é que já cervical, um orçamento este nacional que nos ajuda para a compra de equipamentos e também as demais necessidades para que possamos melhorar neste tema. Muitíssimo obrigada por nos permitir contar a nossa permitir-nos compartilhar os avanços de Honduras. Muito obrigada, doutora Figueroa, que avanços muito importantes em Honduras. Creio que Honduras é um excelente exemplo como estão implementando os 3 pilares, a vacina contra HPV, a introdução da prova do HPV juntamente com o tratamento ablativo, reforçando assim também a organização dos serviços, ter um plano nacional de eliminação
educação, comunicação e também captar, ou seja, ter toda a comunidade engajada com os voluntários, que Honduras já está aí no caminho para a eliminação do câncer cervical. Vamos voltar à doutora Julieta e ver se já estamos aqui prontos para ouvirmos a apresentação de Santa Lúcia. Bem-vinda novamente, doutora Julieta. Cassius Frederick, oficial de enfermagem no Ministério de Saúde e Bem-Estar para Santa Lúcia. Bom dia a todos. Vamos iniciar a minha apresentação, em que falarei sobre a nossa estratégia em Santa Lúcia. Próximo slide, por favor. Nesta apresentação, falaremos sobre a nossa estratégia para a eliminação do câncer cervical, com base nos 3 pilares, como a vacinação do HPV, teste e triagem para o câncer cervical e algum tipo de gestão no que se refere às lesões pré-cancerosas. E último slide, vamos ver como vamos avançar, mantendo estes pilares via a eliminação. Compartilhando aqui alguns dados em relação ao câncer. Em 2022, como podemos ver na tela, neoplasmas malignos eram as principais causas de óbito em Santa Lúcia, em torno de 15,7 por 10 mil habitantes. Em relação à morbidade, ao longo dos anos 2020 a 2024, podemos observar que o câncer cervical está vai do 3º até o 5º lugar, né, ao longo desses anos. Então, significa que o câncer cervical é significativo e temos que enfatizar a prevenção e as estratégias para a sua eliminação. Em relação à mortalidade do câncer, temos ali dados de 2021 e também de 2022. Em relação a todos os cânceres, o câncer cervical está logo ali, no topo, entre 2021 e 2022. Próximo slide. Nós temos os 3 pilares que já ouvimos hoje pela manhã em relação pilares estes para a eliminação do câncer cervical, que temos vacinar 90% das nossas meninas, 70% de triagem das mulheres de 15, 35 anos a 45 e 90% de algum tipo de tratamento. Ao olharmos a nossa cobertura vacinal para o HPV, cobertura em relação às vacinas. A vacina contra HPV foi introduzida como parte do nosso de vacinação dos nossos adolescentes. Olharem ali a coluna dos adolescentes, fazia parte da nossa campanha de rotina de vacinação e era co-administrado com difteria, tétanos e a vacina contra a poliomielite. Próximo slide. Então, a campanha de vacinação contra HPV iniciou-se em 2019, com um programa embasado nas escolas. Isso também ocorria, por exemplo, em centros de saúde, onde as crianças podiam ser vacinadas nas escolas, também consultórios de pediatras, promovendo as nossas campanhas de vacinação. A vacina era oferecida tanto a meninos e a meninas. O objetivo era poder otimizar a campanha de vacinação. Como eu já mencionei, elas eram administradas e totalmente gratuitas em todas as comunidades e nos nossos centros de saúde pública.
Aqui está um gráfico que mostra a nossa cobertura nesses últimos 6 anos. Em 2019, como podem ver, a nossa cobertura foi de 53%. Aqui eu gostaria de apontar que de 2019 até 2022 foi um esquema de 2 doses, até que isso foi mudado para uma única dose em 2023. É claro que nós sofremos muito durante a pandemia e a cobertura caiu em 2020 e 2021. Depois nós conseguimos nos recuperar e nós temos esse relatório que demonstra os índices de vacinação para 2023 e 2024, mostrando uma boa recuperação. Em relação à triagem de colo do útero, nós temos o nosso programa, que é uma política do governo, a cobertura de assistência à saúde universal, um programa que foi introduzido em 2023. Assim, nós oferecemos uma cesta de serviços para a saúde da criança e da mãe. No ano passado, em 2024, fortalecemos, então, essa abordagem, passando a uma triagem para câncer de colo do útero. Esse tipo de iniciativa de triagem foi fortalecido para ser oferecido em todas as nossas unidades de saúde públicas. E, em alguns casos, até em unidades e privadas ou consultórios médicos. Tudo isso para garantir que nós estabelecemos esse acordo em nível de serviço junto ao laboratório para esses exames. Inicialmente, nós não tínhamos as ferramentas de análise, histologia e para os exames para HPV. Nós, então, estabelecemos esse acordo com o nosso laboratório e o programa já vem acontecendo desde agosto de 2024. É claro que antes que pudéssemos introduzir isso, tivemos que fazer todo um treinamento na coleta das amostras, todo o nosso staff passou por essa capacitação em todas as nossas instalações e unidades para garantir que todos tivessem a competência necessária para a coleta dessas amostras. Nós nos apoiamos e desenvolvemos indicadores e procedimentos padrão, assim como diretrizes também para todos os procedimentos. Aqui neste gráfico, nós estamos mostrando se apresentaram para a triagem. É claro que tudo isso graças à facilidade de acesso também. Aqui estão os anos 2023 e 2024, em que não foram introduzidas as novas técnicas naquele momento. E também, naquele momento, as mulheres não tinham que pagar de forma particular, ou seja, a partir de então, era preciso garantir que o serviço fosse acessível e gratuito para todos. Quando introduzimos, então, essas facilidades, pudemos assistir a um aumento no número de exames, ou seja, nós temos mais de 3.000 em 2024. Isso passou de agosto até dezembro, ou seja, um aumento significativo de exames de prevenção. Isso aqui mostra as amostras, o elemento de análise e o que foi usado para esta parte de coleta e processamento. Em termos de protocolo,
testes de citologia para mulheres entre 21 e 25 anos. Nós vamos, então, realizar um resultado anormal. O exame de reflexo HPV é feito principalmente para aqueles casos de lesões de alto grau, onde há a identificação para todas as mulheres, haverá o exame do HPV e o manejo dessas pacientes será feito com base nos resultados. É claro que haverá casos excepcionais ou especiais. Nós falamos sobre isso, aquelas mulheres com imunossupressão ou aquelas mulheres após o seu sexual. Essas mulheres, então, são encaminhadas para esses exames. Os casos de câncer são encaminhados para o ginecologista e oncologista. Quando damos início aos nossos exames de citologia líquida, uma das atividades que foi realizada foi para assegurar que a colposcopia fosse oferecida em todas as clínicas. Temos hoje 4 clínicas em que há o serviço de colposcopia oferecido. Agora, acrescentar mais 2 clínicas com este serviço até o final do ano. Temos, portanto, a distribuição do serviço de forma a que as mulheres tenham acesso a este serviço perto de casa e que tudo isso possa ser feito de forma oportuna. Mais uma vez, o nosso protocolo em relação ao manejo desses casos geralmente são as células escamosas atípicas que não excluem também lesões intraepiteliais escamosas de alto grau e lesões de mais alto grau. Há também os resultados de citologia negativos e positivos. Existem protocolos relacionados com o momento do exame de citologia líquida. Eu não vou me aprofundar aqui, mas há o encaminhamento às clínicas de colposcopia, depois o exame PAP repetido em 3 a 5 anos, depois o mesmo teste de citologia a cada 3 anos e assim por diante. Em relação a realizações sustentadas que podemos alcançar, elas atravessam 3 pilares, na realidade. A educação pública foi de grande importância. Eu me lembro que quando nós primeiro introduzimos a vacina contra o HPV, sim, nós tínhamos os vários tipos de comunicações, depoimentos, etc. Mas uma coisa que funcionou muito bem para nós foi a conversa e o diálogo em pequenos grupos ou mesmo individuais. Então, a equipe visitava as escolas e participavam das reuniões de pais e alunos e abriam um espaço para esse tipo de discussão, respondendo a perguntas, esclarecendo dúvidas dos pais. Ainda há justamente esse tipo de iniciativa e tem um resultado muito bom, funciona muito bem. São muitas as mulheres
então o programa de triagem. Temos outras estratégias, folhetos, pôsteres, etc. Também a triagem no local de trabalho, assim como na unidade de saúde. Funciona muito bem. A verdade é que as pessoas se dirigem, sim, às unidades de saúde, mas ali que em outros lugares onde conseguirmos esse tipo de acesso, como é o caso do local de trabalho, é uma excelente oportunidade para fazer o exame. Muita gente trabalha de segunda a sexta em hotéis, em bancos. Nós temos, então, parcerias estabelecidas com essas instalações para podermos iniciar esses programas de triagens oportunistas também. No caso, pode não se marcar uma hora, mas quando uma pessoa entra na clínica, nós então oferecemos esse tipo de engajamento às mulheres. Às vezes, a pessoa nos procura, às vezes mães, e nós aproveitamos a oportunidade para conversar com aquela pessoa. Assim, lançamos mão desses momentos que chamamos de oportunistas para vacinação e também para triagem. Há também as atividades de promoção da saúde durante os meses há também as atividades de outreach para a comunidade. Sim, nós fazemos contato com as pessoas em suas casas para trazer informações e oferecer essa oportunidade de marcarem hora para fazerem seus exames. Um tema que nós vimos abordando nesses últimos anos é como trabalhar junto a essas comunidades mais remotas, mais distantes, para as triagens. Esperamos que possamos alcançar um número maior de pessoas nas comunidades mais distantes em breve. Há também a questão da capacitação e em termos de competências de comunicação e nas próprias técnicas. Em termos de advocacy, nós vimos trabalhando em várias frentes em prol da vacina, sempre mobilizando as pessoas, as mulheres, a apresentarem-se para fazer esse tipo de acompanhamento. Há o trabalho de parcerias e colaborações, trabalhamos muito bem com a sociedade civil, ONGs, e sempre querendo garantir que a nossa mensagem possa ser divulgada e alcançar mais pessoas. Já falei sobre o plano de comunicação, que será sempre continuado, e desenvolvemos também um manual de vigilância. Tudo que tem a ver com a vigilância é de grande importância, e nós temos, portanto, esse manual para nos apoiar. Acho que esse foi o meu último slide. Eu gostaria, então, de aproveitar a oportunidade para agradecer toda a equipe da OPA compartilhar as informações de Santa Lúcia. Muito obrigado por essa apresentação tão boa sobre todo o trabalho realizado por Santa Lúcia em torno do câncer de colo do útero. Vemos esse enfoque muito grande sobre informação, alcance, trabalho comunitário. Esperamos que todas as iniciativas, de fato, venham a ajudar muitíssimo na prevenção e na vacinação e tratamento do câncer de colo do útero. Vamos passar agora para o Brasil. Eu convido, então, a doutora Ana Goretti, que está liderando o Programa Nacional de Imunização do Brasil, em relação ao câncer de colo do útero. Por favor, Ana. Não te escuchamos. Não sei o que passou. Nós não estamos ouvindo você. Tu apresentação está na pantalla, mas não te escuchamos. Chama aquele correndo aqui. Oh, agora sim. Ahora sí, Ana. Sim. Já.
Ahora sí. Bom dia a todos, apenas uma correção, estamos aqui nesse evento, eu e a Ana Catarina, que é a vice-diretora substituta do Programa Nacional de Imunização. Eu sou apenas a responsável técnica pela vacina HPV e tenho muito prazer de estar aqui compartilhando com vocês a experiência do Brasil em relação à questão da eliminação do câncer de colo de útero. Vou passar aqui o meu primeiro slide. Estão vendo? Passou? Sí, sí, pasó. Estamos viendo. Ok, então. Só um minuto. Ok. Bom, eu gostaria de dizer para vocês que o Brasil, como já foi falado, ele elaborou um Plano Nacional de Eliminação do Câncer de Colo de Útero, que é integrado com todas as áreas do Ministério da Saúde, Programa de Imunização, Programa de Controle do Câncer, e esse plano estará sendo apresentado dia 23 agora de maio para todos os nossos gestores das secretarias estaduais e municipais de saúde para a questão de ter o apoio desses secretários para a sua realização, e é um plano que engloba os 3 pilares do projeto da OPAS de eliminação do câncer de colo de útero, e eu aqui vou me deter em falar sobre a questão da vacinação, que é aquilo que compete a nós aqui do Departamento do Programa Nacional de Imunizações. A gente, esse ano, completa 11 anos de implementação da vacina que nós introduzimos no país, aumentar a cobertura dessa vacinação para as nossas crianças e adolescentes, tanto meninos como meninas, é uma do governo brasileiro e do nosso Programa Nacional de Imunização, e eu vou mostrar aqui alguns avanços que nós já tivemos nesses 11 anos de implementação do programa e ainda os desafios persistentes, né? Por que é prioridade essa questão da eliminação do câncer de colo de útero no país, né? Porque, assim como nos outros países das Américas, a questão da infecção HPV, ela é um problema de saúde pública. Hoje, o câncer de colo de útero é o terceiro câncer mais incidente nas mulheres brasileiras e com a quarta causa de mortalidade. E mortalidade em mulheres ainda em uma idade bastante produtiva, deixando lares sem mãe, sem esposa, é realmente uma questão, são quase 7 mil mortes de mulheres por ano no país. Esse aqui é o resultado de um estudo de prevalência, né, de infecção HPV no país, é um estudo nacional, foi o primeiro estudo nos trazer o retrato da infecção HPV no Brasil. Ele foi composto por 2 fases. A primeira fase foi o nosso estudo de base, para que a gente pudesse comparar com os resultados da segunda fase. A primeira fase foi feita em 2017 e 2018, e a outra terminou em 2022, onde a gente pôde ver que, de fato, a infecção por HPV no país, ela tem uma alta prevalência, todas as regiões do Brasil com prevalência superior a 50%. Vocês vejam aqui a região norte do país, né, com 63% dos jovens entre 16 e 25 anos, que foi o público desse estudo, apresentando infecção HPV, e é nessa região onde a gente tem também as maiores taxas de mortalidade, né, por câncer. Vejam só também que esse foi um estudo, né, que trouxe para a gente não só o impacto da vacinação no nosso país, como ele identificou também fatores demográficos, socioeconômicos, comportamentais relacionados com a infecção HPV.
segunda fase, um estudo que trouxe para a gente não só a questão da prevalência do HPV cervical, mas também o primeiro estudo a nos trazer a realidade do HPV anal e o HPV oral também, que a gente não tinha dados. Então, é um estudo extremamente importante que tem balizado a gente em relação à implantação dessa vacina aqui no país e das ações de controle de câncer no país, né? Além disso, o Brasil também tem dados importantes em relação à mortalidade. Ele fez parte de um estudo multicêntrico com outros países, né? China, Índia, África do Sul, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, mostrando uma estimativa de mais de quase 11 mil mortes no ano de 2020 por infecção HPV. Ou seja, aí estão contemplados não só a mortalidade por câncer de colo de útero, mas também a mortalidade por câncer de pênis, câncer anal, câncer de orofaringe e outros cânceres relacionados com a vacina HPV, mostrando que, de fato, é um problema sério no nosso país. Aqui eu trago para vocês a linha de tempo dessa implantação que eu acho que é importante. O Brasil ele começou a implantar a vacina HPV depois de longos estudos, né, de estudos de custo-efetividade em 2014, foi feito de uma forma gradativa, nós iniciamos com meninas de 11 a 13 anos, e à medida que as evidências mostravam o impacto também em outros grupos etários e outros grupos, tá? Meninos imunodeprimidos, o Brasil foi incluindo esse público. Em 2016, nós introduzimos meninos de 9 a 13 anos, as crianças de 9 a 13 anos, meninas, e pessoas vivendo com AIDS de 15 a 26, em 2017, tá? Nós incluímos os meninos, fomos o primeiro país da América do Sul a incluir meninos, por uma questão da importância também dos desfechos negativos nos homens, tá? E também de homens imunodeprimidos até 26 anos. Em 2022, nós ampliamos a faixa etária dos imunodeprimidos até 45 anos, tá? Homens e mulheres, e aí com uma clientela muito específica, que era homens vivendo com, pessoas vivendo com HIV/AIDS, transplantados, né? E pacientes oncológicos. E 2023, seguindo inclusive uma orientação da própria OMS, nós introduzimos a vacina também para as vítimas de violência sexual, homens e mulheres de 9 a 45 anos. A questão da violência sexual no nosso país é um quadro dramático. O último estudo do IPEA de 2023 mostrou que a gente tem cerca de 800 mil casos de violência sexual por ano. Isso dá quase um caso a cada 2 minutos, tá? A maioria são jovens até 13 anos, a maioria são negros, tá? Então, essa questão da introdução dessa vacina para essa faixa etária, porque são pessoas que têm uma maior chance de sofrer novos abusos, pessoas que têm chances de ter desfechos negativos maiores do que no restante da população. Uma coisa importante que a gente tem no nosso país e que eu considero que é uma grande vitória para nós é a disponibilidade da vacina HPV, né? Nós nunca tivemos falta de vacina HPV no país. A sustentabilidade do programa sempre foi uma coisa extremamente importante para que a gente pudesse estar garantindo todos esses aumentos. Então, vocês veem aí, e isso tudo foi graças a uma transferência de tecnologia que foi feita entre a Merck Sharp Dohme, a produtora internacional dessa vacina, da vacina quadrivalente, que é a que nós utilizamos, com o Instituto Butantan, que é um laboratório produtor nacional, que vejam aí, nós chegamos agora em 2025 com um total de mais de 75 mil doses, 75 milhões de doses de vacina distribuídas para todo o país. A gente tem esses dados e tem os
dados, cerca de 60 milhões já foram aplicadas, a gente tem um percentual aí em torno de 4 milhões de perdas, e as outras estão dentro das secretarias estaduais e municipais, mas esse é um componente extremamente importante, inclusive o Brasil, esse ano, tem feito algumas doações para países que necessitam dessa vacina. Uma outra coisa extremamente importante, como já foi falado, foi que em 2024 o país também, seguindo uma orientação da OMS e também vendo as experiências de outros países e baseado em evidências de estudos científicos, adotou a questão da dose única da vacina HPV. Tá? A gente tinha no país, não tínhamos a questão que é muito importante em outros países, da indisponibilidade da vacina, mas a gente sabe como é difícil a questão da segunda dose, a gente tinha uma defasagem muito grande da segunda dose, e a questão operacional num país de dimensões continentais como o nosso, de apenas uma dose, foi extremamente importante, não só a questão operacional. Isso permite o grupo prioritário de pessoas que recebem essa vacina de forma gratuita nos mais de 38 mil postos de vacinação do Sistema Único de Saúde, e baseado nos nossos especialistas, nos nossos NITAGs, né, todas essas decisões de ampliação foram decisões extremamente discutidas com as sociedades científicas, com os nossos especialistas, ou seja, com o nosso NITAG, e nós ampliamos também, além dos imunodeprimidos, também para aqueles pacientes portadores de papilomatose respiratória recorrente, que é um número pequeno, mas é uma patologia que é extremamente ela pode ser muito grave, principalmente nas crianças, causando obstrução, inclusive obstrução respiratória, com inúmeras recorrências, né? A gente tem casos aqui no Brasil de crianças de 12 anos de idade com mais de 20 cirurgias por ano, e nós estamos fazendo o uso baseado também em estudos de mostrado que a vacinação, nesses casos, ela reduz o número de papilomas e reduz principalmente o número de intercorrências e de processos cirúrgicos, uma vez que os tratamentos, eles muitas vezes não são efetivos, são dolorosos, são caros. Nós estamos usando off-label, tá? E estamos avaliando essa medida que a gente acredita melhorar em muito a qualidade de vida dos portadores dessa papilomatose. A questão das vítimas de violência sexual, eu já falei, usuários de PrEP, né? Que é os usuários que utilizam essa preventivamente, são pacientes, a maioria deles, pacientes que fazem sexo, homem que faz sexo com homem, tá? Adulto jovem, que nós incluímos aí a vacina HPV também como uma medida, porque são pacientes que têm uma alta incidência de câncer anal e que têm uma probabilidade de permanência desse HPV e de desfechos negativos. E também, quando a gente assumiu a dose única no país, a gente sabia que a gente tinha que fazer todos os esforços possíveis para que a gente tivesse altíssimas coberturas vacinais, que é quando essa dose única de fato é efetiva. E nós iniciamos agora, em abril, um catch-up, né? Ou seja, um resgate de adolescentes de 15 a 19 anos que, porventura, não tenham nenhuma dose dessa vacina, que por uma série de razões, como, por exemplo, a pandemia, perdeu a oportunidade de se vacinar quando tinha 9 a 14 anos de idade. Essa é uma campanha que vale para todo o país. Nós preparamos todo um material de planejamento, organização, fizemos reuniões com os estados, e ela está acontecendo nos estados e nos municípios, e a gente espera chegar ao final desse ano com cerca de 7 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos com pelo menos uma dose da vacina HPV. E agora, em abril, também a gente está com uma estratégia muito importante
para nós, né, que é a questão da vacinação nas escolas, que abrange crianças de 6 meses a menor de 15 anos, e aí incluindo também os adolescentes de 9 a 14 que vão fazer uso da vacina HPV, e também aqueles adolescentes de nível médio de 15 a 19 anos que ainda estão nas escolas. A vacinação na escola é a estratégia mais eficiente para que a gente tenha altas coberturas. Essa campanha vai até o final de maio, tá? E a gente espera também alcançar muito êxito em todas as vacinas do nosso calendário de vacinação e também do de HPV. Aqui é só para mostrar para vocês, é a primeira vez que a gente realiza esse catch-up no país, então tem todo um planejamento, um acompanhamento, metas. Aí vocês veem, nós estamos começando com 121 municípios prioritários do país, que tem aí cerca de 3 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos que não tem nenhuma dose de vacina, um sistema de informação que vai acompanhar isso aí, com vacina garantida, né? E também todo um trabalho de farmacovigilância, porque quando você amplia muito o uso de qualquer imunobiológico, você sabe que aumenta-se a questão dos eventos adversos, principalmente uma vacina que é dada no adolescente e que o Brasil já foi exemplo de grandes crises de reação psicogênica relacionada com essa vacina. Nós estamos tomando todo o cuidado para que isso não venha a acontecer. Outra questão que eu acho que tem feito com que o Brasil avance bastante em relação à vacinação HPV é todo o trabalho integrado com as secretarias estaduais e municipais de saúde, que embora a normatização, o fornecimento de vacina seja do Ministério da Saúde, quem operacionaliza a vacinação lá na ponta, quem vacina as pessoas são as secretarias estaduais e municipais. São milhares de vacinadores, são milhares de postos de vacinação, e a gente tem feito um trabalho bastante importante, principalmente com a questão do microplanejamento. Quando você trabalha o planejamento a nível local, olhando a realidade local, fazendo toda a parte de sistema de informação, comunicação e monitoramento do que está acontecendo. A integração com outras áreas do Ministério da Saúde, na questão do Plano Nacional de Eliminação do Câncer de Colo de Útero, a integração com organismos internacionais, a OPAS e a OMS, são parceiros fundamentais no nosso trabalho de vacinação. Né? As sociedades científicas é extremamente importante, porque abrange milhares de profissionais em todo o país, né? São os nossos porta-vozes, são os nossos especialistas que nos apoiam na questão das normatizações, e as instituições não governamentais absolutamente fantásticas no quesito comunicação. Só para vocês terem ideia, na época da pandemia, foram essas instituições não governamentais as responsáveis por toda a parte de comunicação, uma vez que a gente estava vivendo um período complicado, onde a gente não podia fazer comunicação, os trabalhos que eles vêm desenvolvendo em relação à questão do câncer é fantástico. O Congresso Nacional também, a gente hoje tem comissões específicas do câncer de colo de útero, né? Tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, e o nosso UNITAG, que é o nosso parceiro fundamental e que nos apoia nas questões científicas, nas questões de normatização, nas questões de comunicação, que também tem um trabalho fantástico, né? A gente está trabalhando também muito fortemente para a questão do sistema de informação, porque sem dados a gente não pode estar monitorando, a gente não pode estar identificando quais são aqueles estados e municípios que têm maior dificuldade, aonde é que a gente deve atuar, onde é que tem bolsão de não vacinados, e hoje, com a rede nacional de dados do SUS, onde estão congregados todos os dados, nós fizemos agora, em 2024, com a introdução da vacina em dose única, uma nova metodologia de coorte que nos traz por município coberturas, vocês vão olhar, não só da coorte, mas também por idade, para que a gente possa estar gerenciando não só o programa no nível nacional, mas que estados e municípios possam também estar fazendo isso
nos seus níveis. E uma farmacovigilância muito forte, né? A gente tem hoje um comitê de farmacovigilância que avalia todos os casos de morte, casos graves, né? Que tem trabalhado muito na capacitação dos profissionais de saúde em relação à questão dessa farmacovigilância a nível de estado e de município. Eles estão fazendo um trabalho fantástico, porque o Brasil vivenciou uma crise de reação psicogênica no estado do Acre, o estado com maior mortalidade por câncer cérvico-uterino, que simplesmente teve uma repercussão nacional, baixando as coberturas não só da vacina HPV, como também de outras vacinas, e foi esse trabalho de farmacovigilância, principalmente com o apoio do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, que fez com que a gente pudesse, inclusive, estar avaliando clinicamente, radiologicamente, esses meninos e mostrando para a população do Acre que não tinha nada a ver com a vacina. Enfim, uma das coisas positivas também que a área de farmacovigilância está fazendo em conjunto com a USP, né, com o Instituto de Psiquiatria da USP, é a criação de um curso EAD específico para profissionais de saúde, para o diagnóstico e atenção imediata desses casos de reação psicogênica, para que não aconteça o que aconteceu no Brasil em 2019. E também em relação à questão das fake news, né? Os grupos antivacinas, que a vacina HPV, depois da vacina Covid, certamente é uma das vacinas mais afetadas. O Ministério da Saúde coordena em nível ministerial, com outros ministérios, Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Ministério da Cidadania, um programa chamado Saúde com Ciência, que é uma iniciativa interministerial, tá, que nunca se teve nesse país, que visa valorizar a ciência, promover informações fidedignas sobre vacinação, contestar todas. Nós temos um canal de WhatsApp para a população, onde a população pode estar consultando se aquela informação relacionada à vacina é correta ou não, e a gente tem ações educativas e também, inclusive, temos ações judiciais para quem dissemina informações do uso da nossa vacina no nosso país. Então, aqui é o que eu chamo do nosso grande desafio, é o desafio de todos os países. É nós chegarmos até muito antes a 2030, com coberturas acima de 90%, e o Brasil se comprometeu, não só nas meninas, como nos meninos. Hoje, vocês estão vendo aí, nós temos uma cobertura da coorte de 9 a 14 anos, aí em torno de 82%. Quando a gente faz por idade isolada, vocês veem que as idades mais jovens, que deveriam estar se vacinando mais, são as que têm a menor cobertura, e quando a gente chega aí aos 13, 14 anos, a gente tem já uma cobertura bastante alta nas nossas meninas, e nós estamos fazendo agora, com toda essa questão da vacinação nas escolas, um trabalho bastante forte para que a gente consiga essa cobertura já nessas idades mais jovens. Aqui são as coberturas que a gente tem em relação aos meninos, que é bem mais baixa. Os meninos, lembrem, iniciaram a vacinação mais tarde que as meninas, somente em 2017, de conscientização, inclusive das famílias, da importância também de vacinar os meninos, e que eles são sujeitos também a questões bastante graves da infecção HPV, e estamos trabalhando também. A gente acredita agora que, com toda essa iniciativa da questão das escolas, do ketchup, a gente vai conseguir chegar também a ter a nossa meta com os meninos alcançada, e essa situação dos mais jovens aí também é igual em relação à questão dos meninos, né? Esse trabalho todo que nós fizemos de microplanejamento, tentando ampliar o acesso em todas as nossas unidades de saúde, principalmente na questão da comunicação e na importância da efetividade da vacina e da segurança da vacina, a gente acredita que nós vamos ter êxito nesse nosso desafio. Bom, aqui só para fechar, mostrando para vocês que os compromissos que o Brasil assumiu nessa gestão do nosso novo governo em relação à questão da eliminação do câncer cérvico-uterino
vacinação, nós cumprimos, que foi a inclusão desses outros grupos prioritários, foram todos incluídos entre os anos de 2023 e 2024, aqui mostrando os locais onde eles podem ser vacinados, as faixas etárias, a inclusão também dos portadores de papilomatose. Isso foi uma discussão muito grande no Brasil, mas a gente achou que qualquer coisa que beneficie a qualidade de vida dos portadores dessa patologia seria extremamente benéfica, e que a gente vai estar avaliando a questão dos usuários de PrEP, tá? Que além da vacina de hepatite B, agora também contam com a vacina de HPV e hepatite A, e a questão do ketchup, que foi o nosso último compromisso que nós assumimos quando adotamos a vacina em dose única. A gente tem certeza que o Brasil está caminhando e fazendo todos os esforços para que a gente tenha, no futuro, os nossos adolescentes de hoje possam ter um futuro livres dos cânceres relacionados à vacina HPV. Para apresentar, muito obrigado. Eu não sei se a Ana Catarina quer fazer algum comentário. A Ana é a coordenadora, além de ser a nossa vice-diretora do Departamento do Programa Nacional de Imunização, é a coordenadora aqui da coordenação de incorporação científica e normatização. Muito obrigada a todos. Muchísimas gracias, doutora Goretti. Muito obrigada, doutora Goretti. A doutora Ana está aí? Quer fazer algum comentário? Ana Catarina? Parece que não. Ana Catarina está presente? Parece que não. Vê lá, Ana Catarina. Parece que não. Eu acho que o link que foi para ela não permite ela falar. Ok. Não, a Ana teve que sair a chamado do diretor. Ok, mas eu falo. Eu acho que era. A gente fez essa apresentação juntas, então é isso. Muito obrigada. Muchas gracias a Não, ti, muito obrigada a você, doutora Goretti, pelo trabalho e pelo alcance enorme da vacinação de HPV. 75 milhões de doses já distribuídas aos meninos e às meninas, e estão certamente no caminho para a eliminação. Bom, já passamos o nosso tempo do nosso webinar. Quero agradecer a todos pelo compromisso. Silvana, por favor, a Ana chegou aqui, ela quer dar uma palavrinha com vocês, porque ela não tinha voz. Ok, graças. Olá, Silvana, tudo bem? Olá. Em nome do departamento, eu agradeço a oportunidade de o PNI do Brasil conseguir apresentar, né, e apresentar a estratégia de vacinação da vacina HPV, que tem sido muito bem conduzida por Goretti. Ela fala que ela é a técnica, mas ela é a técnica de fato que conduz toda a estratégia de vacinação do HPV no Brasil. O Brasil está com um grande desafio agora, que é o resgate. Então, tem sido um grande desafio para nós, mas nós estamos acompanhando e vamos concluir toda a estratégia do resgate no Brasil até o final do ano. Então, muito obrigada. Não, obrigada a você e parabéns pelo trabalho que estão fazendo até o momento, priorizando esses grupos prioritários, esse enfoque na farmacovigilância, microplanejamento, também o envolvimento da toda a sociedade civil, das universidades, da sociedade civil. Acho que isso levou esse avanço na cobertura, mais de 90%. Então, novamente, parabéns ao Brasil. Bom, já passamos do horário do nosso seminário. Quero concluir agradecendo a todos vocês por estarem aqui conosco, conectados, ouvindo, interessados em saber como podemos ampliar a implementação das estratégias para a prevenção do câncer cervical, chegando a mais meninas, mais mulheres, com a vacinação, com o tratamento e a vacinação contra o HPV. Quero agradecer novamente aos meus colegas do programa de imunização, Dr. Rassuri,
Dr. Maurício Massa, do Programa de Doenças Não Transmissíveis, e a todos que se apresentaram no dia de hoje, a doutora Jaqueline Figueroa, Juliette Cassasi, Ana Goretti, por terem compartilhado o tempo e experiência, pois, de fato, eu acredito que é assim, compartilhando experiências, desafios, sucessos, isso é que vai motivar a todos. Quando ouvimos com as outras experiências, como vocês gerenciaram, por exemplo, a parte da farmacovigilância, como se pode fazer uma busca, uma procura mais ativa, ampliando a conscientização e educação. Isso é que vai incentivar a todos nós para implementarmos novas estratégias. Concluo dizendo que eu espero que nessas últimas 2 horas tenhamos oferecido a todos mais informação e motivado a todos que, primeiramente, possam sempre contar com o apoio da OPAS em tudo que estão fazendo com a vacina contra HPV, ou até mesmo a prova do HPV e também a ampliação do tratamento para que venham juntos para a eliminação. Portanto, muito obrigada e contem sempre conosco. Obrigada. Tenham todos um feliz dia. Tchau para todos. Tchau, tchau a todos. Gracias.